Olá! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Odonto Prime, seu programa de saúde bucal. Hoje a gente vai mostrar dois casos para vocês. O primeiro caso, um caso totalmente complexo que abrange várias especialidades da odontologia, então vamos falar de implantes, próteses, cirurgia gengival, enfim, uma série de tratamentos num único tratamento. E o segundo caso, um caso puramente de estética, né, dos dois dentes anteriores, que são os dentes que realmente incomodam muito se a pessoa tem algum problema, porque ele aparece logo assim no sorriso um monte, então as pessoas ficam bem tristes. A gente resolveu de maneira muito rápida e eficiente um caso de dois dentes anteriores. Vamos lá, Jean? Então vamos lá. Como a Morgana bem comentou, esse caso que a gente vai passar para vocês foi um caso bem desafiador, mas com uma resolução muito bacana, com o feedback que a gente já recebeu do paciente, até dos familiares, muito legal, tá? Então, assim, isso para a gente também é muito gratificante, nos deixa também, logicamente, muito feliz. Mas então o caso começa assim, dessa maneira. O que lhe incomodava muito, logicamente, era essas imagens que comprometiam a parte estética dele, então, em função de tratamentos muito antigos que ele já tinha realizado em outras épocas, há muitos anos atrás. Então, o que envolve aqui um comprometimento estético em função da retração gengival, restaurações antigas. Aqui há um desnível, talvez a gente possa imaginar, talvez um pouco pela foto, logicamente, que tem uma pequena inclinação da foto, mas a gente percebe uma quantidade, como se eu fosse alinhar aqui a parte do lábio dele, mas uma exposição muito grande da parte gengival desse lado, porque houve ali uma extrusão. Então, assim, a gente também conseguiu reverter isso da melhor maneira, com cirurgias, como a Morgana bem comentou, da parte gengival, para acabar criando uma harmonia e um equilíbrio. Tudo isso a gente consegue fazer, talvez, através de um planejamento que a gente faz, um planejamento digital do sorriso. Então, o paciente também consegue compartilhar daquilo que a gente está passando para ele, até entre a família, então, entre a gente, entre os técnicos envolvidos no próprio trabalho. E, às vezes, a explicação fica tudo muito mais fácil e a compreensão, porque a partir do momento que a gente consegue ver por imagens um planejamento, ou às vezes uma maquete do que a gente quer como tratamento, fica mais fácil para poder determinar o que pode ser feito, o que precisa ser feito e o paciente também entender. Porque às vezes numa primeira vista, se eu falar para um cliente que ele precisa fazer uma cirurgia na gengiva, ele não sabe nem o porquê, nem para quê, a primeira coisa que ele vai dizer é não, entendeu? Mas a partir do momento que a gente consegue, a partir de um planejamento, demonstrar o porquê, o quanto precisaria, a compreensão fica tudo muito mais fácil. Então foi o que aconteceu nesse caso aqui em específico, tá? Então mesmo com aquela inclinação, olha só, não aparecia nada de um lado do dente, a pontinha do outro, e quando sorria, tinha toda uma exposição do lado gengival, tá? Esse paciente, então, que a gente comentou, vem já de uma odontologia mais antiga, então esses tratamentos, tudo que ele já tinha eram tratamentos antigos, implantes que ele já tinha, então, de uma outra época, de uma outra fase, tá? E aí a gente agora está envolvido muito mais na recuperação da parte estética. Então, logicamente, os exames aqui para a gente são extremamente importantes para poder ver a qualidade e a saúde desses tecidos aqui, do tecido ósseo, do tecido gengival e, logicamente, da parte que envolva ao redor dos implantes e também dos dentes, porque, como foi comentado logo no início, há aqui uma miscelânea de trabalhos, implante, tratamento de canal, tratamento diretamente sobre o dente, pinos intracanais. Então, assim, tem muita coisa da odontologia num único caso. E, logicamente, nas bases, é o que me interessa saber, ou seja, a raiz e os implantes, que eles estejam em boas condições, porque a parte estética a gente consegue recuperar, com certeza, tá? Então, se eu tivesse um comprometimento da raiz ou do implante, logicamente o trabalho ainda seria ainda maior, porque a gente tem que primeiro resolver isso para depois continuar a parte estética, tá? E nesse caso, então, a gente fez a avaliação desses exames, tudo ok. O paciente ainda tinha falta de alguns dentes na parte inferior, que teve o interesse também de realizar, então, os implantes. A gente faz, então, os planejamentos a partir de também imagens digitais, de um programa de computador chamado Dental Slice, após, logicamente, a solicitação dos exames, que são os exames tomográficos. Voltando aqui, então, para a área anterior, uma visão um pouco mais aproximada e mais ampliada, a gente percebe também até o próprio formato desse dente, tem aqui, às vezes, a sensação de uma inclinação muito grande, ele é muito vestibularizado, como a gente diz na área, é muito inclinado para frente, às vezes por falta também do contato dos dentes posteriores, acabou gerando uma força muito grande e acabou empurrando um pouco esses dentes para frente e, logicamente, compromete aí toda a arcada. Então, tudo a gente acabou reavaliando para criar uma harmonia nisso aí tudo, tá? Então, focando novamente um pouquinho nesse foco aqui anterior, a gente percebe essas diferenças de altura com relação à gengiva e os porquês, às vezes, a gente mexer. Então, a gente foi atrás disso para poder fazer aquela correção na parte
gengival. Aqui de novo, então, a falha que eu comentei com vocês nas imagens anteriores da tomografia, a inclinação dos dentes aqui, olha como é para frente, tá? Então isso também compromete o perfil desse paciente, olha só a imagem aqui, tá? E uma vista oclusal, então essa vista então da parte interna dos dentes, tá? Esse paciente então já tinha implantes realizados. Lá, logicamente, aqui às vezes um comprometimento no posicionamento existe, só que logicamente também não dá para julgar o que foi feito, porque a gente não sabe a real situação daquela época. Então, assim, a quantidade de osso, as possibilidades naquela época. Então, assim, a gente tem que hoje tentar melhorar da maneira mais suave ou tranquila possível. Se fosse, às vezes, numa condição para iniciar o tratamento hoje em dia com implantes, logicamente, o implante estaria talvez posicionado numa posição tridimensional melhor, mas não é o caso aqui. A gente avaliou, estava numa condição favorável, a gente acabou melhorando, logicamente, a parte muito mais estética. Mas era essa visão que tinha. Aqui uma base de uma estrutura metálica que tinha então a porcelana que acabou até se quebrando, às vezes até por aquele esforço que eu comentei com vocês que acabou ainda projetando o dente ainda um pouco mais para frente. Uma vista inferior, então do dente que falta, das restaurações que ele tinha. Aqui umas imagens referentes à cirurgia, então uma cirurgia simples, rápida, tá? Porque como vocês podem perceber aí, pode-se imaginar que quase que até sem sangramento, porque acaba sendo dentro do meio odontológico dito como uma cirurgia limpa, tá? Uma foto bem ampliada agora, então a gente está entrando já no processo de preparo de alguns dentes, alguns que ele não tinha antes, a gente realizou o tratamento de canal, pelo fato que haveria necessidade de um desgaste maior, poderia então gerar uma sensibilidade naquele dente pós-tratamento concluído, então isso às vezes acaba sendo muito chato, entendeu? Então a gente, numa conversa, em função das imagens que a gente tinha, a gente orientou que fizesse o tratamento de canal do dente primeiramente, para a gente depois seguir então na sequência. Aqui então a gente já passou por alguns procedimentos na parte gengival, então a gente está corrigindo essa gengiva, então agora tem que corrigir a parte dos provisórios para que se adaptem melhor naquela região depois. E assim é por baixo. Então depois de tudo removido, daquelas coroas antigas já cimentadas que ele tinha removidas, que eram nesses dois dentes aqui, preparados os dentes vizinhos, as próteses sobre implante que ele tinha nesse local, então é como se a gente estivesse agora começando a trabalhar numa área limpa, pronta para a gente poder começar a mexer resolução na parte estética. Então assim, não tenta querer fazer bonito, tá, no que é visível, e se eu não tenho um bom suporte para poder ter uma longevidade desse tipo de trabalho. Então a gente precisa ter uma boa avaliação com relação a isso. Logicamente existe aqui diferença de coloração e de imagens, logicamente, porque como a gente comentou no início, vem de uma odontologia antiga, logicamente nos dias de hoje a gente não utiliza mais os pinos metálicos, utilizam aí pinos de fibra de vidro, são melhores, são mais estéticos, então assim, há um comprometimento das cores dos dentes, mas tudo isso hoje em dia com os materiais que existem, a gente consegue minimizar ou até mesmo mascarar 100% essas diferenças, porque a gente aplica materiais nas cores hoje em dia no material branco, na zircônia, ou então as próprias porcelanas tipo o IMEX, que é um xodó hoje no meio da odontologia dos dentistas, já tem essa condição de serem de baixa translucidez, então elas conseguem mascarar esse fundo e eu consigo igualar na parte do que seria da parte estética. E aqui, que nem eu comentei, talvez o posicionamento do implante estaria numa posição tridimensional melhor. A gente percebe que eles são muito próximos, muito juntos, mas mesmo assim a gente conseguiu uma boa resolução. Foram tirados os componentes, porque a gente acabou substituindo por componentes melhores e mais atuais, tá? Então, aquela imagem com os componentes antigos, a gente então agora está removendo. Remove, logicamente, também para que se faça a moldagem, tá? Instala-se então provisórios, temporários, tá? Porque a gente aqui acabou melhorando a altura da parte gengival, já não aparece mais aquela quantidade toda de gengiva quando ele sorria. Tem que passar, logicamente, por aquele processo de cicatrização da parte gengival. E aí, esse caso também é um caso que a gente envolveu na odontologia com o que há de mais moderno hoje nos para sistemas odontológicos, que são os sistemas CAD/CAM, onde a gente faz um escaneamento. No caso aqui pode ser feito escaneamento da boca, ou então eu posso escanear os modelos. No caso aqui dele, a gente fez a preferência de escanear modelos pela facilidade de unir ali o que tem implante e dente, porque às vezes na boca fazer os implantes escaneados é um pouco mais difícil, então no caso dele aqui, pelo posicionamento, a gente preferiu moldar e fazer então todo o trabalho na sequência da moldagem, todo baseado no sistema CAD/CAM. Então, como vocês podem ver aqui, é um modelo de gesso escaneado, tá? Então eu posso escanear boca, como eu posso escanear modelos de gesso.
Então aqui a gente já não percebe aquelas diferenças de cores, porque a gente está trabalhando então sobre o modelo de gesso. Já a confecção aqui de novos componentes sobre os seus implantes, para deixar numa situação mais favorável. Essa imagem aqui é uma imagem muito bacana, porque sim, a gente pode ver lá o fundo do dente preparado, tá? E eu já estou dando aqui um prévio desenho do que é a porcelana, para poder então medir se eu tenho espessura, se eu tenho tamanho, se eu tenho espaço para o material de cimentação, se eu tenho espaço que garanta que aquela porcelana tenha uma boa espessura para que não fique frágil. Tudo que de uma certa forma eu consigo ser muito mais previsível sem nem ter iniciado nada do tratamento ou do trabalho propriamente dito. O que da maneira convencional, quando se faz, eu tenho que fazer um trabalho, depois ajustar, e depois que de uma certa maneira eu vou saber quanto aqui foi de espessura ou não. E hoje em dia nesse sistema eu não preciso nem fazer isso. Eu consigo fazer isso tudo digitalmente, porque essa imagem aqui eu consigo no computador girar ela em todas as posições. Uma outra imagem do mesmo modelo, tá? Aqui, para vocês terem uma ideia de como é que funciona isso numa imagem tridimensional. Então aqui eu tenho um bloco de cerâmica, tá? Então esse bloco cerâmico é aquela imagem que vocês podem estar vendo ali, vou até segurar numa posição um pouco diferente. Então essa parte metálica que tem aqui é o que fica preso numa máquina fresadora, então que ela vai esculpir essa cerâmica. Então é como se com broquinhas que fazem parte de um braço robótico, pode até se dizer, elas vão esculpir esse bloco cerâmico. Tá? Então o que acontece normalmente, então numa odontologia mais tradicional, é a partir da habilidade de um técnico e até dos seus próprios instrumentais, esculpir manualmente, quase que gotejando ou aglutinando um pó e líquido para criar uma porcelana. Aqui não, eu tenho um bloco cerâmico pronto, que eu vou fazer todo um design no computador, e a partir do computador, que é o CAD, então a gente vai para a máquina, que é uma fresadora, que vai esculpir isso aqui, que seria o CAM, onde vai fazer então a fresagem, ou então a escultura desse bloco cerâmico, seguindo aquela informação que vocês podem ver aí na imagem. E essa foto aqui só para vocês terem uma noção da imagem tridimensional. Então isso aqui é o dente que vai ser então esculpido pela máquina, mas a ideia uma imagem aqui tridimensional, como é que ficaria. Tá? Vista de perfil, então aquilo que eu comentei com vocês no início, se eu acho que isso aqui é muito fino, se eu estou trabalhando muito no limite, eu posso aumentar o volume aqui um pouquinho, eu posso fazer essas correções, todas elas no computador. Mas a partir do momento que eu mando a máquina então confeccionar o trabalho, eu até posso fazer as correções, mas eu não precisaria fazer, porque se eu já faço isso aqui anteriormente, eu estou economizando tempo, material, produto, e estou deixando cada vez muito mais, deixando com que as máquinas façam um trabalho que a gente pré-definiu no computador anteriormente. Então assim a gente tem o resultado agora já das peças finalizadas, o trabalho já então concluído, feito a prova logicamente nos modelos, as adaptações, então a gente chega nesse tipo de resultado, nesse tipo de acabamento, tá? Então é algo muito previsível, tá? De uma adaptação muito precisa, e aí detalhes de textura, caracterizações, eu ainda, se eu quiser refinar ainda mais o trabalho, eu posso fazer isso manualmente, na mão, logicamente, de um excelente técnico de prótese, tá? Essa imagem para mim é muito bacana, de novo, então assim, eu juntei as duas informações que a gente teve das fotos anteriores, mas então assim, modelo de gesso, tá? Escaneado, então isso aqui é uma imagem digital, uma imagem virtual, tá? E aqui embaixo eu tenho então o que eu quis com o trabalho concluído. Então assim, isso hoje em dia tu imaginar na odontologia algo extremamente inovador, diferente, às vezes choca um pouquinho até no meio odontológico, de profissionais da área que às vezes ainda não trabalham com esse tipo de tecnologia, mas que em outras áreas aí da área industrial isso é algo muito convencional e muito comum. Mas para a gente ainda na odontologia é algo que choca. Logicamente, quando a gente apresenta e mostra isso para clientes, eles também ficam impressionados o quanto evoluiu dentro dessa área da odontologia do que era daquela odontologia de antigamente, que era muito mais focado em dor, em espera, em demora, do que é o que a gente tem nos dias de hoje. Aqui uma foto para mostrar para vocês que hoje os trabalhos então não tem mais metais, são livres de metal, como a gente viu lá no começo, que a porcelana sobre dente tinha uma basezinha interna metálica, hoje em dia não precisa mais. A gente chega nesse resultado de brilho, de textura, de caracterização, cores do dente próximo do término dele, diferente da cor que se encosta próximo da linha gengival. Tá? A gente fez então a alteração daqueles componentes que vocês viram lá, que eram metálicos, totalmente metálicos. Hoje em dia a gente já tentou mascarar próximo da cor do dente.
A mesma coisa, a gente começou a tentar mascarar um pouquinho do metal. Existem hoje em dia resinas que ajudam a cobrir, então a gente foi cobrindo para tentar chegar o mais próximo do que é possível, para que minimize qualquer coisa que a gente possa imaginar. Mas a própria porcelana, naquele caso, mascara esse resultado que a gente tem. Tá? Então, na mesma hora da cimentação, que nem falou, naquelas regiões, às vezes, em função que a gente usa um fio para poder fazer a cimentação, machuca um pouquinho, logicamente, tá? Mas a gente acaba tendo algo que é um resultado para o paciente muito alto, tá? Então, assim, a expectativa que se cria, logicamente, por esse trabalho é altíssima, logicamente, mas a gente tem que sempre imaginar que se a gente consegue oferecer, a gente tem que conseguir também chegar ao resultado e chegar dessa maneira. Então, assim, mesmo hoje em dia o paciente agora podendo sorrir, a gente não tem mais aquela exposição gengival naquela situação, dentes adjacentes com formatos totalmente diferentes um do outro, então é como se eu fosse imaginar que um canino dele era diferente desse, eram todos diferentes entre si, enquanto a gente tem que criar harmonia, centrais, laterais, caninos, então isso tudo a gente acabou conseguindo com esse tipo de trabalho. Então há uma diferença muito grande, como eu comentei com vocês no início, foi um trabalho que a gente terminou agora recentemente, e como a gente faz o atendimento do resto da família, já houve um feedback positivo muito grande. Se já era hoje um paciente, um colega, um amigo falante, comunicador, hoje em dia ele é muito mais falante e risonho do que ele era até então. Tá? Então isso é o resultado que a gente consegue atingir com esse tipo de material, com esse tipo de tecnologia, que nos facilita e com certeza gera resultados para o paciente acima da sua expectativa.